Olá, boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando 10 minutinhos de Bíblia com Mateus capítulo 13. E eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, já dá um like, porque quanto mais pessoas curtirem o meu canal, mais a gente vai ter visualização desse conteúdo. E já vai pensando naquela pessoa que você quer abençoar através dessa mensagem, desta palavra. Nós vamos iniciar Mateus capítulo 13, quando Jesus começa a trazer parábolas, né? Ou seja, começa a falar na nossa linguagem hoje, né? Seria como se Jesus estivesse usando provérbios, ditados populares, né? Para ensinar o povo verdades espirituais. E ali no capítulo 13, na partir do versículo 1, ele começa falando sobre a parábola do semeador, que nos diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram, sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, vocês jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade ouvem com os ouvidos e fecham seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converterem-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não ouviram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe, com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocam, tornando infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Como, pois, veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos?
Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem em feixes para ser queimados. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Vamos dar uma paradinha aqui? Nós vemos Jesus começando a pregar por parábolas aqui, a partir do capítulo 13. Os discípulos chegam para Jesus e começam a perguntar: mestre, por que o Senhor está falando por parábolas? Por que o Senhor mudou, né, o tipo da mensagem, o tipo da pregação? Porque até aqui Jesus fazia um tipo de pregação mais explicativa. E agora Jesus começa a usar exemplos do cotidiano para falar de coisas espirituais. E Jesus, ele começa a explicar para os seus discípulos que estas pessoas que estão ali atrás dele constantemente para ouvirem a mensagem, para ouvirem a palavra, na verdade, elas estão reunidas ali da boca para fora. Ou seja, elas estão atrás de Jesus, elas querem ouvir Jesus, elas querem ver Jesus, mas o coração dessas pessoas estão distantes de Jesus. Então Jesus, ele começa ali mostrar para os seus discípulos, na verdade, não é que as pessoas estão ouvindo e não estão entendendo. Elas estão ouvindo, mas não estão recebendo em seu coração. Aquelas pessoas que andavam atrás de Jesus, que espremiam Jesus, que apertavam Jesus, aquela multidão que não dava descanso para Jesus, na verdade, elas ouviam de mau grado, como Jesus mesmo diz aos seus discípulos. Elas estavam diante de Jesus, mas não queriam receber o ensino em seus corações. É como a gente vê nos dias de hoje. Quantas igrejas lotadas. Nós vemos que a religião cristã, ou seja, o que é uma religião cristã? É uma religião que crê em Jesus Cristo, como por exemplo o catolicismo, as igrejas evangélicas, né, são cristãs porque creem em Cristo. A gente vê que as igrejas cristãs estão lotadas de pessoas. Imagina se todas essas pessoas, de todas essas igrejas que se afirmam cristãs por crerem em Cristo, fizessem exatamente como seus líderes religiosos mandam fazer. Imagina se após uma missa, imagina se após um culto religioso, imagina se após um momento de comunhão, de domingo, de quarta, de quinta, todas as pessoas que estivessem dentro daquele templo, dentro daquela igreja, que ouviram a palavra daquele padre, que ouviram a palavra daquele pastor, daquele missionário, saíssem dali com a palavra em seus corações, dispostos a cumprir tudo que foi ministrado a eles. Gente, este mundo seria um lugar maravilhoso. Por quê? Porque qualquer igreja que prega Cristo, prega o amor, prega o perdão, prega a comunhão, prega a unidade, prega a compaixão, prega que você tem que amar o seu próximo, respeitar o seu próximo, que você tem que amar o seu pai e a sua mãe, que você tem que obedecer ao seu pai e a sua mãe, que você tem que respeitar as autoridades, que você tem que ser uma pessoa de oração, de fervor, de fé, que você tem que ser uma pessoa que acredite, que confia. Mas o que nós vemos hoje dentro dos templos são pessoas que não amam, que não perdoam, que não têm compaixão, que estão depressivas, que estão com crises nervosas, com crises de ansiedade, com crises das mais diversas modalidades. Pessoas que vão à igreja, ouvem que Deus tem poder, tem autoridade, que Deus pode todas as coisas, mas continuam com seus medos, continuam com seus traumas, continuam com suas mazelas. E a própria palavra de Deus, Jesus estava dizendo isso. Essas pessoas, elas estão me ouvindo, mas não estão assimilando a minha palavra nos seus corações. Eu quero dizer para você nessa noite que você precisa assimilar a palavra no seu coração. É impossível que você creia em Deus e creia em Jesus e viva uma vida oprimida, uma vida doente, uma vida traumatizada, uma vida escrava de pecados, de vícios, de dores, de mazelas. É impossível que você vá à igreja e tenha uma vida irada, estressada, aborrecida, infeliz, murmuradora, porque nada disso constitui o reino de Deus, nada disso constitui a vida daquele que crê em Cristo.
E era isso que Jesus estava aqui explicando para os seus discípulos. Olha, eu estou começando a mudar o rumo da minha pregação, porque essas pessoas, elas só querem vir à igreja. Elas não querem aprender, elas não querem praticar o que eu estou ensinando a elas. Elas não querem mudar o rumo da vida delas, porque quando a pessoa vem até mim, ouve a minha palavra e pratica a minha palavra, a vida desta pessoa começa a dar frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, esta pessoa, ela se torna uma pessoa frutífera, uma pessoa, abençoada, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que ama, que perdoa, que é livre de traumas, livre de dores, livre de doenças, que perdoa, que libera o seu coração. Quando a pessoa ouve a minha palavra e a minha palavra entra dentro do coração desta pessoa, essa pessoa é abençoada. E ali ele encerra ali na parábola do joio e do trigo, dizendo o quê? Que enquanto a noite vem, né, o joio começa a ser semeado no meio do trigo. Esse joio é uma planta que é muito parecida com o trigo, mas as suas propriedades são diferentes. Ou seja, dentro do mesmo ambiente de fé, você vai encontrar pessoas que são disciplináveis como o trigo, que se abaixam, que reconhecem suas falhas, que reconhecem seus problemas, que reconhecem que a sua vida não está bem, que precisam mudar, que precisam assimilar a palavra de Deus em seus corações. Mas você vai encontrar também o joio, que é aquela pessoa que vai estar ali no ambiente do trigo, que vai estar ali recebendo o mesmo tratamento do trigo, mas elas não se dobram. A diferença do joio e do trigo é que o joio pode vir o vento que for, ele continua de pé, ou seja, nada que Deus faz para promover o quebrantamento, para promover conversão, para promover transformação na vida do joio, dá resultado. E estas pessoas que Jesus está falando aqui para os seus discípulos, elas vão viver uma vida inteira no ambiente religioso, mas no fim dos tempos, o Senhor vai recolher essas pessoas que só ouviram a palavra, que nunca deixaram a palavra entrar no seu coração, e Deus vai lançar essas pessoas no fogo. Ou seja, essas pessoas viveram a vida inteira ao lado do trigo, ou seja, viveram a vida inteira uma vida religiosa, mas não alcançarão o reino dos céus. Nós vamos continuar esta conversa nossa, em nome de Jesus.